A paz do Senhor, falando EBD de volta, nesta feita com as lições Betel Dominical, Sala dos Adultos. Vamos nos lembrar do tema do trimestre, Jesus Cristo, Filho de Deus. A verdade que transforma em milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João. Hoje estaremos analisando a lição de número 10. Esta lição vai ser ministrada nas igrejas no dia 7 de setembro de 2025 e traz por tema o exemplo de humildade. Jesus lava os pés de seus discípulos. E humildemente eu gostaria de pedir a você que curta, comente, compartilhe, você se inscreva, nos ajude a levar adiante este canal, esta intenção do ensino sistemático da Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Se você sentir no coração, nos ajude em nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, a lição de número 10, o exemplo de humildade, Jesus lava os pés de seus discípulos. O texto áureo se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 13, o versículo de número 15, que nos diz desta maneira: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. A verdade aplicada nos ensina que Jesus Cristo, sendo Senhor e Mestre, é nosso maior exemplo de humildade e serviço cristão. Os objetivos da lição são 3. O primeiro é saber que o Filho de Deus amou os seus discípulos até o fim. O segundo objetivo é saber que o Filho de Deus foi um servo fiel e humilde. E o terceiro objetivo, ressaltar as lições da liderança pelo serviço. Também o motivo de oração é para que nós oremos, para que os crentes tenham o Senhor como exemplo de humildade e compromisso. O esboço da lição, nós temos a introdução, tópico de número 1, Jesus amou seus discípulos até o fim. O tópico de número 2, Jesus, o servo humilde. O tópico de número 3, Jesus praticava a humildade. Como sempre fazemos, separamos, distinguimos agora de uma forma, uma ideia diferente, talvez um tanto quanto infantil, mas eu espero que surta o efeito desejado, assim como esteve na minha mente. Separamos, e hoje nós vamos fazer de uma forma diferente. Nós vamos separar os objetivos da lição dentro dos tópicos. Tópico de número 1, tópico de número 2, tópico de número 3. Então, nós temos aqui o interessante que nós vamos ver em toda esta lição, a questão de Jesus amou, é o tópico de número 1. Então, nós vamos falar sobre o amor. O tópico de número 2 vai falar Jesus, o servo humilde. Então, nós vamos falar da humildade. E Jesus, o terceiro tópico, vai falar que Jesus Cristo praticou. Então, nós temos aqui duas áreas abstratas, Duas áreas abstratas. Também, aqui a questão é que elas estão... por quê? Porque é uma área que você não vê, O amor, você não vê. A humildade, você não vê. Quando transparece demais que a pessoa está tentando, forçando a questão de eu sou humilde, você já vai notar que não é humildade. E a terceira parte, que é a principal, a prática, nós vamos falar sobre o concretizar ou concreto, tirar do abstrato, do pensamento, da ideia, do conceito e fazer uso destes ensinamentos, colocar em prática, concretizar, colocar no sentido de obras, tá bem? Mas sempre nos lembrando que a obra na questão aqui não é uma obra salvífica, mas a obra daqueles que são salvos. Então nós vemos que Jesus amou, do verbo amar. Jesus é um servo humilde, de humildade. E não somente a questão, como nós vemos a questão da ideia, mas Jesus praticou. Ora, e como ele sendo o nosso exemplo maior, nós precisamos também
de todas as maneiras, fazermos o quê? Praticarmos o amor, praticarmos também a humildade, tirarmos da questão da ideia, só do falar, e trazermos para o nosso dia a dia, para o concreto, para a realização, para transformar em obras aquilo que está na nossa mente, aquilo que está no nosso coração. Tá bem? Então nós vemos aqui, quando olhamos para a lição, já no versículo o Senhor diz, porque eu vos dei o exemplo. Que coisa impressionante quando nós olhamos, né? Eu vos dei o exemplo. Vamos para o contexto. A questão aqui não está no simples fato. A ideia, o Senhor, ele concretiza esta ideia praticando um ofício, praticando uma arte, uma obrigação, um trabalho que era dado somente, como nós vamos ver, aos escravos e principalmente aos escravos gentios, quer dizer, aqueles que não faziam parte do povo escolhido, não era qualquer tipo, qualquer pessoa que ia lavar os pés, mas eles delegavam essa questão aos gentios, quer dizer, a mais baixa casta, vamos dizer assim, de serviçais dentro da casa. Nós temos, então, João 13,15 dizendo que o Senhor ele diz, eu vos dei o exemplo para vocês fazerem igual. Não a questão de nós, uma vez por mês, ou de 15 em 15 dias, irmos lá, pegarmos uma bacia e colocar o pé dos nossos irmãos ali dentro, ficar filmando e transmitindo. Não, não é isso, não é essa questão. Ele deu um exemplo, ele fez de forma concreta aquilo que nós deveríamos fazer constantemente, que é, independente da nossa posição ou da nossa situação com os demais, nós precisamos ser humildes. E nós precisamos amar desta tal maneira. Assim ele fez o quê? Ele praticou com o ato. Tá bem? Não estou falando, quem quiser fazer que faça, não estou falando que é bíblico também, lavar os pés, não era esta a ideia que o Senhor queria transmitir, mas ensiná-los a questão do amor e da humildade. Pedro se levanta dizendo que o Senhor de maneira nenhuma lavaria os seus pés. O Senhor disse, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro diz não somente os pés, mas o corpo todo. E o Senhor dá a ideia principal, que é, vós já estáis lavados pela palavra que eu vos tenho pregado. Então veja que a questão não está no ato em si, mas a ideia que o ato transmitia. Então nós vemos hoje em dia, quando falamos em concretizar uma ideia, um abstrato, quando nós colocar em obras, nós vamos pensar em quê? Em algo que transmita aquilo que nós queremos ou que está no nosso coração, o que o Senhor nosso Deus colocou em nosso coração. Na verdade prática, ele diz que Jesus Cristo, sendo o Senhor e Mestre, é nosso maior exemplo de humildade e serviço. Veja que o praticar está ligado ao serviço concreto. Então, praticou, vamos colocar aqui, humildade e serviço, porque o Senhor serviu. E quantas vezes ele demonstrou, e outra vez, muito claramente, ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É aqui que nós temos a ideia da verdade aplicada, quer dizer, nosso maior exemplo de humildade e de serviço. O serviço está ligado à prática, que está ligado ao concreto, que é colocar, vamos dizer assim, em obras, fazer, realizar, não de forma visível para nós nos aparecermos, para nós nos apresentarmos, para que os outros nos vejam, mas para que não fiquemos somente com palavras. Como nos diz a Bíblia, não amemos somente de palavras, mas, pelo contrário, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos servir. Para quê? Para que o amor ele seja explicitado aos demais. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo ele fez. Quando nós olhamos no primeiro tópico, como eu disse, eu separei Jesus amou de amar. Então, todo o primeiro tópico ele está ligado à questão do amor. Veja, e eu separei na introdução do ponto, Jesus amou seus discípulos até o fim. Veja que eu separei esta parte que eu achei interessante.
como que Jesus revela? Como é que Jesus mostrou que amava os seus discípulos? Ficava falando constantemente: ô Pedro, eu te amo, ô João, eu te amo, ô Tiago, eu te amo, e assim sucessivamente? Não. Como que ele revela que ama perfeitamente? Ele lhes mostrou a totalidade da extensão do seu amor. Veja, quando nós falamos, eu tenho falado isso constantemente, quando falamos de extensão, nós estamos falando de abrangência, até onde o meu amor por você, ele pode ir. E é assim que o Senhor, ele revela o seu amor para os discípulos, para todos os discípulos, e não somente para os 12, mas para todos, e para todos os que se achegam à presença desse Deus. Fazendo o quê? Mostrando. Mostrando quer dizer colocando em prática, concretizando aquilo que ele queria ensinar. Todas as vezes que o Senhor quer transmitir uma mensagem, o que é que ele faz? Ele pega um exemplo, ele vai pegar algo, se for uma parábola, ele pega algo terreno e ele vai transmitir ensinamentos celestiais através daquilo ali. Nós vamos ver as ovelhas, nós vamos ver pastos, nós vamos ver apriscos, nós vamos ver lobos, nós vamos ver uma infinidade de ideias que o Senhor transmite ensinamentos celestiais. Essas são as parábolas. Então, como é que o Senhor faz? Ele revela que os amava perfeitamente, mostrando na totalidade, agindo, praticando este amor na totalidade, quer dizer, da extensão do seu amor, quer dizer, até onde abrangeu este amor, até onde foi, qual foi a extensão. Quando nós olhamos lá na frente, nós vamos olhar para o Gólgota, 3 cruzes e a do meio está a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, demonstrando que o seu amor o levou à morte e à morte de cruz. Seu amor foi tão grande por nós que nem a morte deteve, nem o sofrimento, nem tudo aquilo que tanto os judeus quanto, vamos dizer, tanto a casta religiosa judaica quanto os romanos impuseram sobre ele, nada disso impediu de demonstrar, de revelar perfeitamente o seu amor. O que ele faz? Ele mostra a totalidade da extensão de seu amor. Ele vai, quando nós olhamos, eu já disse, lá na frente nós vamos vê-lo. Vejo um homem na cruz pendurado a derramar sangue por meus pecados. É o Cordeiro de Deus imolado que por mim sofre grandíssima dor. Daí nós vemos quão maravilhoso é a extensão deste amor, a tal ponto dele entregar a sua própria vida para que nós fôssemos resgatados da morte, do caminho do inferno e pudéssemos viver. E a vida, como disse o apóstolo Paulo, a vida que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Quer dizer, eu estou crucificado porque eu aprendi que no amor do Senhor ele demonstra, ele me transmite, ele me ensina, ele me revela, ele pratica este amor de uma tal maneira que a extensão, que a abrangência dele vai o quê? Vai até a entrega da sua vida, vai até o estar consumado para cada um de nós. Quando nós vamos mais adiante, no ponto de número 1, nós vamos ver o amor na prática. É aqui que nós vamos sempre, veja, como eu já disse, aqui é uma ideia, tá bem? Aqui é outra ideia, mas a prática, o serviço é sair da ideia, é sair do conceito e praticar. Quer dizer, demonstrar em obras aquilo que você realmente sente. Porque senão nós seremos mais um na fila dos hipócritas que somente falam e não fazem nada, não sequer mexe sequer um dedo para poder ajudar, para poder mostrar o seu amor, para poder mostrar a questão da humildade, tá bem? Se não for a questão do serviço. Então, no ponto de número 1, eu separei assim, está aqui, o amor na prática. Então, veja, eu separei que está escrito assim, o ato era um dos afazeres dos empregados da casa, particularmente os gentios. Foi o que eu comecei dizendo. Então, veja que a extensão, vamos ver uma outra extensão, uma outra abrangência deste amor na prática. Na prática. É fazer o quê? É assumir uma posição que
muitas vezes nós não queremos. Nós não queremos. Porque, veja, era um ato dos afazeres. Que ato era este? O lavar os pés. Ora, quem ia lavar os pés dos convivas? Ia ser o dono da casa? Ia ser, deveria ser, poderia ser. Mas veja, esta era trazer as vasilhas com água para a purificação dos judeus, das mãos, dos pés. Era um serviço de quê? Dos escravos. Era um serviço de empregados. E vamos mais adiante, veja, empregados gentios. Se é uma casa do judeu, o que nós podemos pensar aqui? Não seria um outro judeu, mesmo sendo servo da casa, que faria isto e dariam, por ser uma função das mais, vamos dizer, olhando humanamente falando, das menos qualificadas possível, o que eles faziam? Eles delegavam esta função a quem? Aqueles empregados que não eram judeus, aqueles empregados que não, vamos dizer assim, é a última casta dos empregados. Mas nada disso fez com que o nosso Senhor Jesus Cristo ele recuasse. Por quê? Porque ele precisa transmitir um ensinamento que ele fique marcado de forma indelével no coração dos seus discípulos, de que, a partir daqueles momentos que eles se colocaram na presença de Deus, é para servi-lo. E também servir o seu próximo, servir o seu irmão, servir a igreja. E o servir, ele não pode encontrar em nós determinadas barreiras. Não pode encontrar em nós, vamos dizer assim, determinados... não me toque, não me rele. E quantas vezes nós ouvimos, mas eu sou fulano de tal, esse serviço não é para mim. Ora, como não é? Antes de tudo, vamos lá, vamos para dentro dos dons ministeriais, nós temos o pastor. Então, o pastor ele pode pensar, mas isso por que não é serviço de um pastor? Porque o pastor também é servo. Não é serviço do presbítero, é sim, porque o presbítero é um servo. Não é serviço do diácono, porque o diácono é servo. É serviço do cooperador, porque o cooperador é servo. É serviço do membro da igreja. Às vezes você pode dizer assim, mas nós temos aí um número muito grande de obreiros, alguém pode fazer, mas você está lá. Não custa nada você fazer, porque você também é um servo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ele revela, veja, nós vamos ficar atrelados nesta palavra, ele demonstra, ele mostra o amor perfeitamente, que os amava, que amava todos eles perfeitamente, fazendo o quê? Tomando o lugar de escravo, tomando o lugar do servo. Mas não somente isso, ele quer que eles aprendam. Eu vos dei um exemplo, e vocês precisam fazer também. Então, às vezes, nós temos determinados escrúpulos na nossa vida que nos impedem de ser servos, né, na totalidade. Por quê? Veja, eu preciso amar e eu preciso ser humilde. Eu preciso ser humilde. Essas duas questões, elas estão internas. E o praticar é o quê? Quando eu vou revelar, quando eu vou demonstrar o meu amor perfeito para com aqueles que estão diante de mim, seja a igreja, seja a minha família, seja o meu próximo, aquele que está do meu lado. Então, nós vemos aqui o amor na prática. Veja, o serviço, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo é tão grande que ele vai assumir uma posição que 99,9% das pessoas não iam querer. Lógico que não. Você quer chegar no lugar, você quer ser bem tratado, você quer os primeiros lugares, você quer aqueles tratamentos de deferências, né? Daqui a pouco alguns já querem até genuflexões diante deles e assim. Mas o Senhor Jesus Cristo ele fez o caminho totalmente inverso. Ele diz, vocês querem ser senhores, vocês vão servir. Vocês querem ser, o Senhor sempre aperfeiçoou os mandamentos, os ensinos, ele nunca confronta ou chama de errado ou extingue um determinado preceito, mandamento ordenado pela palavra por Deus, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Pelo contrário, ele nos explica como deve ser, porque a maioria das vezes nós entendemos errado. Quando olhamos para o ponto de número 1, 2, nós temos aqui um amor sem limites, tá bem? O que é limite? Existem pessoas que têm, ele fala que ama, ele fala que adora a Deus, ele fala que ama o seu irmão,
mas até determinado ponto, desde que você não me confronte, não me afronte, desde que você não me ofenda, desde que você faça da maneira que eu quero, desde que você esteja inserido nos grupos que estão do meu lado, este é o nosso tipo de amor. Isto é limite. Veja que amar sem limites é quando nós olhamos para Cristo e ele simplesmente nos amou, sendo nós ainda pecadores. Aliás, nós nem salvos éramos ainda, o Senhor nem havia nos chamado ainda, e ele nos amou de uma tal maneira, o Senhor nosso Deus, como nós vemos na palavra do Senhor. Então veja, o ponto de número 1, 2, o amor sem limites. O amor não pode, tem que ser que nem o cartão de crédito que muito crente deseja, aquele cartão sem limite, né? Você pode gastar. Então o amor e a humildade devem ser, você pode gastar, pode amar, pode ser humilde até o extremo, que não vai acabar. Não vai acabar, não tem vencimento, não tem validade, não tem anuidade, não tem nada disso. E você vai poder fazer, e o Senhor, ele nos ensina, veja, o Filho de Deus teve a preocupação de demonstrar seu amor na prática. Novamente, nós vamos falar aqui neste sentido. Porém, a prática que nós estamos falando é aquela questão da prática não colocando barreiras, não colocando limites, né? Não colocando, vamos dizer assim, muitas vezes nós colocamos os nossos conceitos. E os nossos conceitos, e às vezes nós chamamos de pré-conceitos, eles podem ser limitadores destas duas áreas muito interessantes que nós estamos aprendendo do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, ele poderia pensar que ele é Deus, ele poderia ter pensado que ele era um conviva, ele é o mais importante dos convidados da casa, mas, pelo contrário, mesmo com todas estas observações na questão do Filho de Deus, ele tem uma preocupação. E qual é esta preocupação? De demonstrar o seu amor na prática. E esta prática é sem limites, porque nós já falamos de prática, né? Sem limites. Veja que a tal ponto dele cingir-se da sua toalha e ele lavando os pés, veja, os pés sairiam molhados, obviamente, daquela bacia, ele colocava sobre seus joelhos e ali ele secava os pés dos seus discípulos, Então, veja, não há limites. E nós, muitas vezes, ficamos preocupados, né? Mas eu vou amar, será que eu tenho retorno? A minha humildade vai me ajudar em quê? Né? Vai me trazer o quê? Esses dias nós estamos falando de Jonatas e de Davi. Jonathan, ele está diante de Deus, ele está diante do pai dele. Saul, ele está diante de Davi, seu amigo, futuro rei, e nada disto impede que ele ame e que ele seja humilde. E a pergunta é, e o que é que ele ganhou? Ele morreu novo. Mas veja, ele deixa um legado, é aí que está a diferença. Vamos lembrar de outras aulas, ele deixa, quando o Senhor ele se preocupa com praticar o amor sem limites, ele deixa um legado, ele deixa uma marca nos seus discípulos. Você não vai ver os discípulos lavando os pés depois da partida de nosso Senhor Jesus Cristo, mas você vai ver os discípulos amando e sendo humilde e praticando, veja, o serviço, praticando tudo isto no decorrer das suas vidas. Então, sem o ponto de número 2, nós temos aí um amor sem limite. Então, nosso amor aqui, ele não pode estar limitado aos nossos conceitos, preconceitos, aquilo que nós achamos que deve ser, aquilo que nós achamos que não deve ser. Nós devemos simplesmente, único e simplesmente, copiarmos, imitarmos todos os exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Na aula de hoje, a questão da humildade, a questão do amor, da humildade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando vamos para o ponto de número 1.3, a extensão do amor de Cristo, veja que nós já falamos alguma coisa aqui sobre a abrangência, até onde vai. A partir do momento em que nós pensamos de extensão, nós não podemos pensar em limite. Porque o limite, ele delimita a extensão. Vamos lá, aqui, limitei, coloquei aqui um espaço para a extensão. Mas quando eu penso na extensão, principalmente
quando olho para Cristo na extensão, vejo que os limites desaparecem. Vamos desaparecer com os limites aqui. Eles desaparecem. Quer dizer que onde for, o que for necessário, o amor que, veja, ele amou até a morte, morte de cruz. Olha que extensão, que abrangência. Veja o ensinamento que nós temos. Tá bem? E muitas vezes nós ficamos presos somente ao abstrato, à ideia, ao conceito, e não conseguimos colocar em prática aquilo. E achamos que estamos bem. Mas não estamos. O Senhor não nos chamou para isso. E o Senhor nos chamou para quê? Se Jesus praticou, eu devo também praticar. Se o Senhor Jesus Cristo trabalhou neste serviço, eu tenho que trabalhar também. Então nós temos aqui por onde Jesus, lógico, por onde quem? Jesus Cristo, o Filho de Deus, passava, o Filho de Deus deixava claro que veio para todos. Agora uma outra extensão. Veja que nós tivemos uma abrangência que vai até o sacrifício da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse sacrifício também não está. Alguns têm esta ideia, algumas linhas de pensamento têm esta ideia de que o amor de Deus é para alguns e não é para outros, a questão da salvação. Mas a questão aqui eu quero colocar tanto o amor quanto a salvação. Porque todo este amor, esta humildade e o seu sacrifício, o seu serviço, nos mostra que ele veio para quem? Para todos. Ora, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Todos os que creem, não os que foram separados para ir para o céu e outros já predestinados para a condenação eterna. Não é esta a nossa concepção, não é este o nosso entendimento, tá bem? Mas o que nós estamos falando aqui é a questão de que, veja, a extensão do amor de Cristo, tá? Nós falamos, vamos tirar de novo, a extensão aqui não tem limites, porque é para todos. Se houvesse um limite, seria para quem? Vamos separar por lugar, seria para europeus, seria somente para os judeus, seria somente para os americanos, né? Pode ser a América do Norte, América do Sul, América Central. Nós iríamos limitar o amor de Deus a uma determinada raça, uma determinada cultura, mas não. Jesus Cristo veio para todos. Então ele deixava isto bem claro, que por onde passava o Filho de Deus deixava claro que veio para todos. E é isto também que nós precisamos pensar. Muitas vezes nós, seres humanos, nós cristãos, nós temos o mau costume também de criarmos estas barreiras, de criarmos estes poréns, né? Esse aqui acho que Jesus não quer, não. E aquele ali, sarjeta, Jesus também não quer. Fulano que tem determinada profissão marginalizada, Jesus Cristo também não quer. Pelo contrário, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, quantas vezes o Senhor Jesus Cristo ele é discriminado, ele é até muitas vezes repreendido. Por quê? Porque ele está justamente manifestando, ele está praticando a humildade e o amor com pessoas totalmente rejeitadas. Nós vimos isto com os samaritanos, nós vimos isto com caminhantes, nós vimos isto com enfermos, principalmente os leprosos que mas o Senhor não, ao contrário, o Senhor ia e fazia a sua parte, fazia o seu trabalho. Então, quando olhamos para a palavra de Deus, nós vamos sempre notar que o Senhor Jesus Cristo, veja, ele está passando. Vamos usar o passando aqui, andando literalmente. Vamos lá. Jesus Cristo anda, tem um cego assentado. Esse cego desata a gritar: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele é chamado a atenção pelos discípulos, mas Jesus Cristo, no terceiro grito, o Senhor Jesus Cristo para e simplesmente diz: traga ele para mim. O que é que você quer? Eu quero ver. Então está bem, vamos lá. Outra hora, Jesus Cristo está andando, a multidão aperta, chega uma mulher lá por baixo, correndo um sério risco de vida, toca na hora dos seus vestidos. Jesus está passando. Eu estou usando aqui o passar literalmente. Jesus está passando, está andando, tá? Não é esse o contexto, mas eu quero vamos usar em todos os sentidos. Jesus está passando. Uma hora alguém toca na hora do seu vestido, outra hora alguém fala
algum cego grita, outra hora leprosos, 10 leprosos o param, e ele cura os 10, um volta para agradecer e recebe a salvação. Então, quando os discípulos vão caminhando e vão olhando, lembrando que os discípulos também, né, na sua totalidade, eram judeus, também tinham esses preconceitos. Também tinham. Ora, daqui a pouco ele olha e diz: ó, fulano, eu vou almoçar na tua casa, eu vou pousar na tua casa, vou ficar na tua casa, vou pousar lá, tá bem? Aí alguém olha e diz assim: mas se ele fosse mesmo o mestre, o Cristo, Deus, ele saberia com quem está aí, nunca iria comer. Ora, mas quem precisa dos médicos? Os enfermos ou os sãos? Então nós vemos que por onde Jesus passava, ele deixa claro que veio para todos. E a maioria dos milagres, se não quase todos, vamos dizer assim, não são feitos para judeus, na vida de judeus. Nós vamos ver a mulher Ciro-fenícia, nós vamos ver os samaritanos, nós vamos ver um monte de nações estrangeiras que estão dentro ali de Israel sendo atendidas pelo Senhor. Por quê? Porque o judeu tem a sua preconcepção, o seu preconceito, tanto quanto Cristo, contra a sua palavra e a sua forma de trabalhar. Então aqui nós vemos em tudo isto, nós vemos o quê? O amor, tá bem? Nós vemos o amor sendo praticado. Então ele revela que ama perfeitamente, fazendo o quê? Mostrando a totalidade da extensão do seu amor. Depois ele demonstra fazendo o quê? Concretamente, ele vai realizar, ele vai praticar. Como? Ele toma o lugar de servo, vamos dizer, o servo mais servo da casa. Então nós vemos aqui que o seu amor também, que a sua humildade, o seu amor é sem limite. E por último, nós vemos no ponto de número 3 que ele demonstra por onde ele passa, ele vai deixar marcado, estampado claramente para o que ele veio. Ele veio para quê? Para todos. Ele não veio para uma casta de pessoas, ele não veio porque nós pensamos, e esta questão de separar as pessoas, isso é nosso. Deus não separa, Deus não distingue, tá? O amor de Deus não distingue. Vai haver uma distinção, obviamente, no dia da salvação, e outra vez vereis a diferença, como diz o profeta, entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o injusto, tá bom? Porém, a questão do amor, o Senhor nosso Deus, ele não discrimina, ele não separa, ele não lança fora. Ele veio para todos, tá bem? Até o momento dele dizer assim: não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Porém, neste desafio, aquela mulher se apresenta como uma pessoa humilde, como uma pessoa crente, crédula no amor de Deus, e diz: eu preciso, os cachorrinhos comem das migalhas da mesa de seu Senhor. Quer dizer, o que sobrar deles, passa para nós. E o Senhor disse, muitas vezes nunca vi uma fé tal, tamanha, nem em Israel encontrei uma fé desta maneira. Então nós falamos do primeiro tópico, Jesus amou. Vamos para o segundo tópico, que diz Jesus, o servo humilde. Lembra que eu falei que ia separar aqui e depois nós fechamos. Quando olhamos para o ponto de número 2, Jesus, o servo humilde, nós vemos lições também importantes. Veja, já está destacado aqui. Dentro da questão do servo, veja, além de servo, humilde. Tá? Nós temos duas situações aqui interessantes. Veja que o mestre, o próprio Deus, se torna servo, se faz servo. E dentro desta servidão, deste trabalho, desta incumbência que lhe foi dada pelo Pai, ele ainda faz tudo isto com amor e com humildade. Vamos mais adiante? Então é importante aprender isso com Jesus. Porque estas atitudes, por que nós precisamos aprender isto? Isto que agora nós estamos falando de serviço humilde, ou de sermos um serviçal humilde. Veja que além de servos, ainda precisamos ser servos humildes. Vemos na Bíblia constantemente servos arrogantes.
Quando o Senhor vem buscar aquilo que ele havia deixado na mão, ele não fez nada, ele judiou, ele bateu dos empregados, ele fez o que ele quis. Por quê? Porque simplesmente o Senhor demorava a voltar. E agora ele volta. E ele está desesperado, esse servo, que não, além de não entender a questão de ser um servo, também não era humilde. Então nós precisamos aprender isto com Jesus. Quer dizer o quê? Sermos servos humildes. Por quê? Porque estas atitudes dos servos humildes, elas se refletem, vamos lá, falamos em revelação, em aparecimento, em surgimento, em demonstração. Estas atitudes, elas são demonstradas aonde? Em nosso comprometimento com a obra de Deus. Tá bem? Obviamente, quanto mais comprometido, mais nós vamos querer trabalhar à luz dos mandamentos, dos ensinamentos de Cristo e nos tornarmos o mais parecido com Ele possível. É por isso que Paulo nos conclama a sermos imitadores de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendeu? Então, veja, por que nós precisamos aprender? É tão importante nós aprendermos a questão do servo e humilde, ou deveríamos, né, fazer isto, refletir. Quando você olha para o espelho, ele reflete a sua imagem. Quando você olha para Cristo, você deve refletir a imagem de Cristo. Então, estas atitudes se revelam em nosso comprometimento. Tá bem? Obviamente que quando nós amamos da maneira como Cristo amou, o nosso comprometimento ele será tão grande que nós nos colocaremos como servo humilde. Ou pelo menos, eu coloquei aqui, ou pelo menos deveríamos ser, né? Deveríamos ser. Mas nós precisamos aprender. Muitas vezes nós deixamos escapar oportunidades relevantes no nosso serviço cristão, no nosso trabalho, na nossa prática cristã. Por quê? Porque nós simplesmente não refletimos. As pessoas olham para nós e não veem em nós as atitudes de Cristo. Ele não vê em nós os ensinamentos de Cristo, não vê em nós a humildade e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bem? Isso quer dizer que nós não estamos muito comprometidos. Mas quando estamos completamente ou totalmente comprometidos com a obra de Deus, a graça, a glória, a imagem, nós nos tornamos a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao olharem para nós, eles vão ver em nós aqui tudo aquilo que o Mestre ensinou, tudo aquilo que o Mestre propôs nos seus ensinamentos que nós aprendêssemos e não somente aprender da forma abstrata, mas no concreto nós trabalharmos, nós praticarmos aquilo que o Senhor nos ensinou. Então, ponto de número 2, o servo humilde. Ponto 2.1, a verdadeira humildade. Veja que, como eu disse lá no início, tem pessoas que têm um prazer enorme de ficar dizendo que é humilde. Não, porque eu sou humilde, porque eu sou humilde. Veja, o humilde, ele é tão humilde que ele tem vergonha de falar que é humilde e parecer que ele está pecando. Se aparecer arrogante. Então, ele também não fala. Veja, mas o que destaca no ponto de número 2.1, na questão da verdadeira humildade? Tá? Nós estamos aqui 2.1. Deixa eu achar novamente. A verdadeira humildade. Veja, o Filho de Deus tinha prazer em servir ao próximo. Tá bem? Então, veja, uma das qualidades do servo humilde é a sua alegria em servir. É a sua alegria em prestar serviço. E veja que aqui é o próximo. Ele está falando nem para Deus, está falando com o seu semelhante. Tá? Quando nós falamos em serviço, vamos lembrar aqui do Senhor usando lá, lavando os pés dos discípulos. Mas ele fez aquilo, ele não fez constrangido, ele não fez obrigado, ele fez com alegria. Né? Quem faz com alegria, né? Eu não sei se é assim que é o corinho, lá no céu é quem dá com alegria, lá no céu brilhará. Mas veja, a questão aqui do prazer, da satisfação, do amor, a alegria em servir é um destaque, é o que mostra a verdadeira humildade. A verdadeira humildade. Está aqui, ponto 2.1.
2:1, de novo, a verdadeira humildade. O humilde, além de não falar, ele simplesmente demonstra. Mas o demonstrar, a questão da prática do serviço, não é de qualquer maneira. Não é para ficar tirando foto e colocando no Facebook. Não é para tirar foto e pôr no Instagram. Mas, pelo contrário, ainda que ninguém esteja vendo, mas Deus está, ele está fazendo aquilo prazerosamente, satisfatoriamente. E há um ditado lá no mundo para nós não nos assustarmos quando fizermos algo a alguém, a uma pessoa, ao nosso próximo, se o mais feliz da história formos nós que estamos fazendo. Por quê? Porque nos dá aquela satisfação, não um orgulho arrogante, jactancioso, mas o prazer de poder ter sido prestativo, um instrumento, uma ferramenta nas mãos de Deus. E quando nós fazemos, muitas vezes voltamos mais felizes do que aqueles que receberam o que nós fomos levar, o que nós fomos fazer. Vejam, a alegria é tão grande de termos realizado algo com satisfação, com prazer, com alegria, que quando voltamos aí reluzentes, transbordando, dando glória a Deus. E se for bem pentecostal, vai voltar falando até em língua estranha, mas evitando as exposições, que é o costume de muitos hoje, né? Tudo que vai fazer tem que estar na rede social. Isso deve ser banido do nosso meio, tá bem? A ideia de que a mão direita fazer e a esquerda não vê é esta a ideia. Por que fazem isso? Único e exclusivamente com a intenção de atrair pessoas, não servos de Deus, não crentes, não convertidos, mas pessoas para a igreja. Né? Porque acham que com isso eles vão ser tidos como uma igreja poderosa, uma igreja tal, não. A igreja é poderosa quando ela reluz, quando ela transparece, quando ela reflete a glória de Deus. Aí é uma igreja forte, é uma igreja que cresce. Quando ela reflete a glória de Deus. Se o que chama as pessoas para dentro da sua igreja não é a glória de Deus, não é a palavra de Deus, nós estamos trabalhando equivocadamente, nós estamos trabalhando de forma errada. Então, o Filho de Deus, ele tinha prazer em servir. Veja, em ser servido nós temos até prazer, mas ter prazer em servir tem que ser muito humilde. E tem que ser muito servo de Deus. Tem que ter aprendido com o nosso mestre, como nós dissemos desde o princípio, com o nosso mestre mor, com o nosso exemplo maior, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Prazer, a alegria, a satisfação em receber é bom. O duro é quando nós temos que servir. Veja, e o serviço aqui está todo mundo vendo o Senhor Jesus Cristo ajoelhado ali e enxugando o pé dos seus discípulos, né? Lavando os pés e enxugando. Mais uma vez eu vou dizer, tá? Não é o ato, tá? Não é para ficar copiando o ato de lavar os pés, é para copiar a atitude, a ideia. Qual é a atitude? Amor e humildade. Tudo isto na prática. Sai do pensamento, sai da ideia e vem para o ato, para a prática, para o serviço. Tá bem? Ponto 2.1, nós falamos o quê? A verdadeira humildade. Então, veja, o humilde verdadeiro, o que ele tem? Satisfação em servir, não em ser servido. Né? Eu pus aqui comprar, nós vamos mais adiante. Ponto 2.2. Ponto 2. Jesus, o servo humilde. Ponto 2.2. O amor que se expressa no servir ao próximo. Veja, novamente, o amor, o prazer que se expressa no servir ao próximo. E eu separei no ponto 2.2 essa frase. Quando todos servem uns aos outros, a igreja cresce e se fortalece. Veja que é uma vitamina espiritual para a igreja o servir, o serviço, a prática do amor e da humildade. O que ela faz? Veja, ela é uma vitamina, é algo que faz com que a igreja cresça. Nós já falamos sobre inchar, tá bem? A igreja cresce e se fortalece. Porém, nós temos um destaque que precisamos levar em consideração. Quando todos, aqui todos está dizendo
do púlpito à porta, do mais novo convertido ao mais antigo. Nós precisamos, todos nós temos esta ideia de que Jesus amou e foi o servo humilde, e nós precisamos também fazer isso. Quando todos servem uns aos outros, quer dizer, vai ser um serviço recíproco, porém tem que ser com satisfação, com prazer, com alegria, não pode ser obrigado, não pode ser só para aparecer, mas não. Veja, todos servem uns aos outros. Tá? Isso aqui vai da porta para o púlpito, do púlpito para a porta, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, do meio para fora, de fora para dentro, e assim sucessivamente. Queremos que a igreja cresça e se fortaleça? O que nós precisamos fazer? Servir uns aos outros. Também servir. Nós precisamos, e para servir, amar e ser humildade. Humilde. Nós precisamos servir. Servir o quê? Com prazer, com alegria ao próximo. Tá? Não é fazer panelinhas nem dentro da igreja nem fora. Não é criar os grupelhos que existem por aí. Mas que todos tenham a ideia de que nós precisamos servir uns aos outros. Se queremos que a igreja cresça e se fortaleça, nós precisamos servir. Precisamos ser servos. Servos que amam e servos humildes. E servos que trabalham. Vamos para o ponto 2.3, que diz assim, o Senhor Jesus, exemplo de humildade. Exemplo de humildade. Então eu separei aqui essa questão, veja, manso e humilde de coração. Tá bem? Muitas vezes nós pegamos algumas palavras, frases da Bíblia, e nós não conseguimos chegar a um entendimento completo, nem conseguiremos também, mas procurar, dentro desta interpretação, entendermos de uma maneira mais profunda, chegarmos ao conhecimento mais profundo do que é que está dizendo. Então aqui está falando de mansidão, está falando de humildade, mas do quê? De coração, veja, do coração. Os nossos pensamentos não podem estar inundados, o nosso coração não pode estar inundado de pensamentos secundários, ideias, propósitos, objetivos secundários. Não. Qual é o objetivo principal? Veja, servir. Servir. Como diz o hino, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, mas aqui o caso nós estamos falando do próximo. Tá bem? Então veja, o manso e humilde de coração implica em que? Qual é a ideia? Em servir ao outro com amor e humildade, como fez o Filho de Deus. Então nós já falamos da humildade, nós falamos do prazer e agora nós vamos falar do amor. Aqui, quando o trabalho, quando a nossa prática ela está baseada no amor, aí é que os limites caem mesmo. Aí que já não existe limites. Porque quem ama, qual é o prazer de quem ama? Como eu sempre digo, é ver o objeto de seu amor feliz, contente. Isto vai me mostrar, vai me ensinar a ser o quê? A ser manso e humilde. Tá? A mansidão aqui, nós vamos lembrar das ovelhas. Veja, quando eu disse lá no início, né, o Senhor usou parábolas. A mansidão aqui é aquele que você vai fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, talvez não adiante, 4, 5, 10 vezes, 15, mas a mansidão vai fazer com que você continue insistindo neste serviço. Aprendeu com Cristo, então as suas atitudes elas vão ser constantes na questão de quê? De refletir o nosso comprometimento com a obra de Deus. Quando nós aprendemos com Cristo. E isso nos traz também, veja, a primeira mansidão que tem lições que nós não conseguimos transmitir de uma vez. Vai ser Jesus Cristo, teve lições que ele, até uma cura, ele curou, a pessoa disse, eu estou vendo homens como árvores. Não, ou você vai ver homem ou vai ver árvores. Volta aqui. O Senhor fez o milagre novamente, operou novamente, atuou, e o que acontece? Agora eu vejo bem e vejo distintamente. Então isso vai ser o quê? A mansidão.
sabe? Nós não vamos perder o controle, né? Vai chegar um tempo, ó, eu estou fazendo porque eu já não aguento mais. Não, todas as vezes, uma centena de vezes, mas você vai fazer com prazer, com satisfação e humildade de coração. Por quê? Servir ao outro com amor, como fez o Filho de Deus. Se Jesus Cristo tivesse desistido de nós na primeira tentativa em que nós nos rebelamos, escoiciamos, chutamos a tigela, nós estávamos perdidos. Mas quantas e quantas vezes o Senhor Jesus Cristo disse: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Então veja, quem aprende com Cristo, isto que, essa questão do amor, do servo humilde, o que é que ele faz? Ele é também manso. Tá? Ele é manso. Ele é humilde. E o que ele vai fazer é por amor. Por amar você. E se não for por amor? Se isto não for amor. Todas as vezes que nós vamos ouvir um hino, ler uma passagem bíblica em que ele está expressando o amor de Deus, o amor de Cristo, o amor do Espírito Santo por nós, o que ele vai demonstrar? Ele vai mostrar isso numa extensão, aqui como diz, muito grande, numa abrangência muito grande. Tá? E o Senhor Jesus Cristo, veja que ele é o exemplo maior, porque, como a questão da mansidão aqui, ele é representado como ovelha, que é levada ao matador. A mansidão de Cristo. Tá? Então, nós vemos mansidão e amor aqui. Nós vamos separando algumas palavras, alguns termos que nós não trabalhamos ainda dentro da lição. Estou no ponto de número 2, que é, Jesus, o servo humilde. Nós vemos que é importante aprendermos a questão da humildade. Para quê? Para que isto transpareça em nosso comprometimento com a obra de Deus, ou transpareça no trabalho que nós estamos fazendo. Tá bem? Nós vamos fazer o que aprendemos com Cristo, nós vamos fazer com satisfação, com prazer, servir ao próximo, tá bem? Quando nós aprendemos com Cristo, nós temos a ideia de que todos devem servir uns aos outros para que a igreja cresça, para que a igreja se fortaleça, tá bem? E também, quando olhamos para o ponto 2.3, nós vimos o quê? A questão do exemplo de humildade. Tá bem? Então, veja, qual que é o exemplo que o Senhor nos dá? Mansidão, humildade e amor. Então, veja, implica manso e humilde de coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O que implica esta frase? Implica em servir ao outro com amor e humildade, como nós estamos falando desde o princípio, como fez o Filho de Deus. Então o Senhor, ele vai sempre, capítulo 11 de Mateus, quando nós vemos versículos 28 a 30, nós vamos ver falar sobre isso, sobre mansidão e humildade. Por quê? Para transmitir, irmãos, para pôr em prática a humildade e o amor, nós precisamos de mansidão, porque muitos não vão entender. Eu me lembro de uma feita que eu parei para entregar um folheto, sabe, também tranquilamente, Jesus te ama. A pessoa simplesmente amassou o folheto e tacou no meu rosto. Né? Qual é, humanamente pensando, o que o velho Adão pensa? O velho Adão vai pensar em retribuir com a mesma moeda. Mas, quando aprendemos com Cristo, o que acontece? Nós nos tornamos mansos como Cristo. Tá bem? Nós vamos lá, desamassamos o folheto, entregamos para outro. Né? Eu aprendi isso há muito tempo atrás, quando eu estava envolvido com missões, e nós tivemos uma aula, né? E aquela base teológica, aquela base missionária, ela nos ensinou o seguinte: se você distribuiu o folheto, você achou um folheto no chão, não pegue. Não pegue. Eu até na hora fiquei meio assim, não pegue, deixe lá. Alguém vai passar precisando e vai pegar. E vai ler. Alguém que vai precisar vai passar. E depois de muito tempo eu fui entender. Então, veja, o amor, veja, implica em servir ao outro com amor. E o amor, ele não se sente constrangido, o amor não se sente oprimido ao fazer, o amor não se sente ofendido ao fazer, pelo contrário, ele vai fazer como fez o Filho de Deus. Ponto de número 3,
E último, Jesus praticava a humildade. Né? Nós vamos agora para fazer aquilo que nós aprendemos. Porque ninguém estuda para ficar por estudar. Né? O engenheiro vai trabalhar na sua área. O médico e todo mundo que estuda alguma coisa, que aprende alguma coisa, ele vai colocar em prática. Ele precisa colocar em prática. Senão não tem porquê o aprendizado, não existe, não tem porquê, se não for para colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Então, olhando aqui o ponto de número 3, ele diz assim, Jesus praticava a humildade. E por que nós precisamos aprender a praticar a humildade? Porque estamos inseridos numa sociedade que vive uma competição desenfreada, sem freio, em busca do status social. Lembra que eu falei no princípio? O lavar os pés não é o ato, mas a atitude, a ideia. Por quê? A partir do momento em que nós começamos a querer transmitir as coisas que nós fazemos, o que nós estamos entrando junto com a sociedade da qual nós estamos inseridos, mas não fazemos parte, nós começamos também a competição. Competição, igrejas ficam competindo para ver quem doa mais, para ver quem lava mais pé, para ver quem faz mais isso, quem é mais humilde, a igreja que é mais bonita, os bancos que são melhores, o pastor que prega mais, o dirigente que prega mais, a irmã que ora mais, o outro que fala mais em língua estranha, e vira uma competição. E isto não está só na sociedade, mas dentro de muitas igrejas. E a competição é desenfreada. E isto dentro da igreja. A igreja dentro dela mesma. Não estou falando de igreja contra, vamos dizer assim, fazendo uma disputa com outra denominação. Denominações, a mesma igreja, da mesma denominação, elas começam agora a querer mostrar que o dirigente querer mostrar que é melhor, e isto, aquilo. Veja, esta questão de competição, de competitividade, tá? De chamar a atenção através do que eu faço, não como eu faço, mas não porque eu faço também, mas eu faço, então vira o quê? Vira uma competição. E a competição aqui diz que é sem freio, né? Desenfreada, quer dizer que está desembestada, é perigoso bater em qualquer lugar. Vai bater num determinado momento. Mas prestem bem atenção. Qual é a busca deles? Qual é a meta deles? Qual o objetivo da sociedade competitiva? O status social, a aparência. E nós não podemos permitir que isto venha fazer parte da igreja, está dentro do contexto da igreja, como nós vemos o ponto de número 3.1. Jesus Cristo, está aqui, Jesus serviu com humildade. Tá? E dentro dessa ideia que nós estamos partindo, do serviço, do concreto, da prática do amor e da humildade, nós temos aqui a questão do quê? O serviço cristão se baseia na humildade. Tá? Então, veja, eu trouxe a ideia para a questão de serviço cristão. Muitas vezes nós estamos alienados de que fomos colocados aqui na Terra também para servir. E servir é um serviço. E por isso o serviço cristão. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, ou a maioria do tempo, nós perdemos isto de vista, que é a questão de servir. Nós não viemos, assim como Cristo não veio para ser servido, nós também, ele veio para servir e dar a sua vida, nós também estamos aqui para servir, não para ser servidos. Tá? Porque senão a visão fica de serviço cristão, ela fica totalmente embaçada, fica totalmente corrompida, esta ideia. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Por quê? Porque o que vem lá de fora começa a comprometer. Se nós começarmos a prestar atenção demais, deixar que isto nos chame a atenção, como disse o salmista, quando eu vi a prosperidade do ímpio, meus pés quase vacilaram, e nós vamos fazendo isto lá fora e vamos trazendo, alguns vão trazendo, e aquelas denominações mais tradicionais, mais antigas, centenárias, e elas vão vendo que isto, dentro de movimentos neopentecostais, e às vezes não se pode nem chamar de movimento cristão, porque está totalmente destituído de mandamentos, de ordenanças, de ensinos da palavra de Deus, e vão querer inserir, porque crescer demora.
Crescer demora. Veja que a criança, os primeiros meses, ela perde roupa constantemente, mas vai chegar num determinado momento em que ele vai se manter. E depois você vai vendo que tem o papai e a mamãe tem o costume de ir marcando no batente da porta cada ano quantos centímetros o filho cresceu, a filha cresceu. Então, crescer demora, crescer dói, crescer exige responsabilidade. Aí essas pessoas veem esses movimentos que não tem nada disso, um dia tem 10, no outro dia tem 1.500, eles acham que está certo. E vão copiar estes movimentos errados, copiar estas ideias, este conceito de serviço cristão errado. Né? E toda vez que nós falamos de serviço é cansativo. Né? Todos nós que trabalhamos sabemos. Algumas pessoas trabalham no tempo, trabalham sofrendo as intempéries, ou no cabo de uma enxada, ou fazendo isto, ou fazendo serviço. E o serviço cristão é um pouquinho mais, um pouquinho mais. Mas nós qual é a nossa busca? Status social? Não, a nossa busca é agradar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto de número 3.2 está aqui escrito assim: Jesus liderava mesmo sob pressão. Tá? Outra coisa também que vai acontecer, obviamente que a sociedade não fica satisfeita, e obviamente também ela vai partir. Então Jesus estava seguro de sua identidade, porque muitos iam olhar para ele e falar assim: mas ele não é rei, ele não é mestre, ele não é Senhor, ele não é Deus, ele não é o Filho de Deus. Mas veja, existem pessoas que se sentem inseguras em determinadas situações, quando ele precisa fazer algo que a sociedade, e até mesmo a sociedade cristã, ela não está preparada para ver os seus fazendo determinadas coisas corretas, coisas certas. E isto cria em nós uma certa vergonha. Por quê? Veja, Jesus lavando os pés dos discípulos. O próprio discípulo disse: mas nunca que o Senhor vai fazer isso. Era inconcebível na cabeça de um homem, na cabeça de Pedro, que Jesus Cristo se ajoelhasse na frente dele. Quando Jesus Cristo vai para o batismo, no Jordão, o que João Batista diz para ele? Eu preciso ir até o Senhor vem até mim. Veja que a ideia de um Cristo humilde, de um Cristo que presta serviço, que dá exemplo, é incompatível com a ideia deles. Eles não conseguem entender. Porém, veja, quem está realizando está seguro. Então, Jesus Cristo sabia quem ele era. E isto não comprometeria em nada a sua deidade, o seu trabalho, o seu serviço. Por quê? Porque ele se conhece, ele sabe, está seguro de sua identidade. Por isso, não tinha problemas em servir. Existem pessoas que, por causa do seu entendimento incorreto, incompleto, podemos dizer também, ele tem problemas na questão de servir. Já pensou eu chegar na igreja e o pastor, em vez de estar lá no gabinete, ele está lá limpando o chão? Por que não? Por que não? Por que não? Então nós precisamos tomar cuidado. Veja, não nos preocuparmos, porque nós sabemos quem somos, para o que fomos chamados, quem nos chamou. E servir não vai comprometer em nada a nossa identidade. Tá bom? Ponto 3 e último diz aqui, o Senhor Jesus obediente até a morte. Então veja, a questão da humildade, eu já falei bastante no início sobre isso aqui, da extensão de sua humildade, do seu amor, da sua mansidão, do seu serviço, do prazer em servir. Nós aprendendo, vamos juntando tudo aqui, a extensão como ele revela este amor, o ato que ele pratica. Veja, tudo isto, ele não teria nenhum sentido se ele não atinge o ápice do ato, quer dizer, o ponto culminante, a chave de ouro, para fechar todo este ensinamento que o Senhor Jesus Cristo está permitindo. Exemplo de humildade. Jesus lava os pés aos discípulos. Então, veja, num ato máximo de humildade, o que ele faz? Entrega a sua vida. Sendo que o normal era o servo, o escravo, entregar a vida pelo seu senhor.
No nosso caso, nós temos uma lição totalmente diferente. Aqui, o mestre se sacrifica pelo escravo. O Senhor se sacrifica pelo empregado. O Deus se sacrifica, o Criador se sacrifica pela criatura. E isto, aí nós vamos cantar aqui, eu vou encerrar com aquela letra. Se isto não for amor, o céu não é real. Então, se nós quisermos sermos imitadores de Cristo, veja, precisamos amar. Precisamos ser servos humildes. E, acima de tudo, não adianta amar, não adianta humildade se eu não praticar tudo isto na minha vida. E é o que nós precisamos, fazer isto. Amém? Que possamos aprender com Cristo até a próxima aula, se o Senhor nos permitir, e vamos ficar todos com a paz do Senhor. Amém.